A pouquíssimos metros atrás de mim está literalmente o mar. Hoje nós do Piauiense estamos em Cajueiro da Praia para falar de um assunto um pouco impertinente para políticos e para alguns padres. Estamos falando da grilagem de terra. Pessoas estão colocando nos últimos tempos residências, suas cercas em locais diretamente da União, pertencente à União, de forma ilegal, irregular e sem nenhum tipo de controle. E é sobre isso que a gente veio falar hoje. Exemplo de irregularidade é esta cerca, que se encontra a mais ou menos 30 ou 40 metros do mar. Só para vocês terem uma ideia de o que acontece, quando a maré não está recuada, como é o caso de hoje, ela chega bem aqui, nessa pequena plantação, nessa pequena planta. Ou seja, não está só no terreno da União, está literalmente dentro do mar. Exemplo de irregularidade é essa obra que está atrás de mim. Veja só, o cara que construiu, ele não só construiu na frente de outro espaço, ou seja, de outra localização, ou seja, o dono daqui não vai ter acesso à praia, como ele sabe que está como feito acima da linha da praia, ele literalmente fez um pouco mais alto, porque segundo os moradores, quando a maré sobe, a água vem literalmente aqui embaixo. Nós sempre falamos que o exemplo arrasta, e quando eu falo exemplo, é exemplo mesmo. E aqui atrás de mim, nesse chalé, belíssimo chalé de ponta, diga-se de passagem, temos um mau exemplo. Ele pertence à deputada Tereza Brito, que pertence ao Partido Verde, partido que supostamente deveria lutar pela causa ambiental. O chalé dela foi feito sem nenhuma autorização da União e sem nenhuma das licenças ambientais necessárias. Mesmo sem nenhuma licença ou autorização, ela conseguiu, por exemplo, este poste de energia, coisa que muito morador da região aqui não consegue. Talvez, no final das contas, isso explique por que ela fecha os olhos para a questão das irregularidades nos terrenos, literalmente nas faixas da praia. Porque talvez, como a gente bem pode perceber, ela é a primeira a cometer irregularidades. Exemplos de terras griladas e vendidas irregularmente não faltam. Exemplo é essa área de proteção ambiental que pertence ao ICMBio, que é uma base de proteção ambiental ao peixe-boi. Apesar de todas as inúmeras sinalizações dizendo que essa área pertence à União e é de proteção ambiental, muitas pessoas literalmente meteram a cerca e estão dizendo que é sua. E para piorar, estão desmatando essas áreas de proteção ambiental tão importante para esse animalzinho que é o peixe-boi. Exemplos são as construções do empresário Fábio Jupi, acusado não apenas de grilagem, mas de usar seus seguranças para amedrontar pessoas na região. Exemplo claro é este mangue que nossa equipe conseguiu captar, totalmente cercado por cerca, com direito a luzes e até mesmo câmera. A placa que diz onde a preservação ambiental simplesmente é desrespeitada. O nível de cara de pau é tão grande que esta área ambiental, chamada Monumento das Intãs, literalmente foi grilada. O cara passou a cerca e vejam só, ele grilou literalmente até o mar. A cerca dele vai até o mar, coisa que não deveria acontecer. Em qualquer outro local, com o mínimo de trabalho jurídico, isso aqui ó, já teria se colocado chão abaixo e essa área de preservação ambiental voltaria para o seu dono natural, que é a União. Mas como a gente sabe que o Piauí é terra do muro baixo, ao que parece nada vai acontecer e está ficando tudo por isso mesmo. Outro exemplo é essa construção, feita num braço de mar da Laguna da Santana, uma zona ambientalmente protegida. A obra que está sendo feita, na verdade, já tinha sido derrubada anteriormente, já que a Justiça embargou a obra e proibiu que ela fosse reconstruída, mas nada disso foi respeitado. Chegou ao ponto de nossa equipe, enquanto gravava a matéria, ter sido filmada, como uma vã tentativa de amedrontar nosso trabalho. Vemos aqui do ICMBio MMA, do Instituto Chico Mendes, que é responsável por cuidar de toda a área relacionada ao Delta do Parnaíba, e nos disseram, o diretor-geral, que na verdade eles não podem nos dar entrevista porque precisam de uma autorização especial do governo federal. Mas ouvimos de alguns funcionários que, devido aos trabalhos dele de combate à grilagem, multar pessoas que estão grilando terras da União, recebem inúmeras vezes ameaças. Ou seja, essas pessoas trabalham para manter o mínimo de responsabilidade e respeito naquela região do Delta do Parnaíba, toda aquela região da faixa litorânea, para que aquelas terras da União não sejam griladas e, infelizmente, elas são ameaçadas de morte. Mas ameaças aconteceram não somente aos trabalhadores do ICMBio, nossa equipe também foi ameaçada. Seguida, durante as matérias, em off, fomos ameaçados por estar filmando na região.
todo o material colhido durante o decorrer dessa entrevista foi entregue ao Ministério Público Federal em Parnaíba.